Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa Escola Bíblica da Vila. Dessa vez encerrando o nosso módulo Conhecendo a Bíblia. Ah, então a gente não vai mais conhecer a Bíblia? Não, vai, lógico que vai. A ideia é que isso fosse uma visão um pouco mais panorâmica do que é o texto bíblico, como ele funciona, e a partir das próximas aulas, dos próximos módulos, que a gente possa ter um aprofundamento em temas mais específicos, livros bíblicos, etc. Eu não poderia deixar passar o nosso período de estudos a respeito da Bíblia sem tocar no assunto da destinação final. Poxa vida, todo esse livro para chegar onde? Para dizer o quê? E é claro, para isso a gente precisa um pouco de escatologia e a gente precisa um pouco do livro de Apocalipse, né? É inevitável. Então, o que a gente vai fazer agora é trabalhar um pouco a respeito do livro de Apocalipse, como ele funciona, como ele dá um encerramento para o texto bíblico e como esse encerramento ele pode ser útil para o nosso contexto hoje, aqui e agora, tá? Então, nosso objetivo hoje é esse. Se você está nos acompanhando há algum tempo e de repente não foi notificado dessa aula, se você está assistindo depois, as nossas aulas são aos domingos, às 9 horas da manhã, por enquanto. Por que por enquanto? Porque é bem possível que a gente inicie aqui na comunidade da Vila. Nós somos uma igreja aqui na cidade de São Paulo, no coração do centro expandido, pertinho do prédio do UOL, você que acompanha aí as notícias no universo online, ou você que odeia o UOL, não sei. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Hoje em dia, mídia é assim, né? Pessoal que... Enfim, a gente está aqui do ladinho do prédio do UOL, estamos do lado do Centro Financeiro de São Paulo, a famosa Faria Lima, mas também estamos do lado da Pedroso de Moraes, a gente está na Cardeal Arco Verde. E os nossos cultos, por enquanto, se iniciam às 10h30 da manhã, mas a gente está estudando a viabilidade de termos cultos, 2 cultos de manhã, e aí mudaria o horário, vai ficar concomitante a aula aqui às 9 da manhã. Portanto, eu queria pedir a sua contribuição de escrever aqui no chat ou nos comentários, se você está assistindo a reprodução depois, né? Se você prefere que a gente mude para o domingo à tarde, final de tarde, ou quem sabe quarta, ou quem sabe quinta-feira à noite. Então a gente está estudando aí qual seria o melhor horário para ter a estreia, o momento em que a aula vai ao ar. É claro que tem muita gente que assiste a aula depois, e para quem assiste a aula depois fica indiferente o momento que a aula vai para o ar. Mas fica aqui o convite para que você deixe nos comentários a sua preferência. Além disso, você pode lembrar que essa é uma aula virtual num ambiente de YouTube. E sendo uma aula virtual em ambiente do YouTube, você pode se inscrever, você pode deixar o seu like, tudo isso a gente agradece. Nós vamos falar de Apocalipse, a gente vai falar de escatologia, mas eu não vou fazer isso sem antes orar com você. Então, se você puder me acompanhar, fechar os seus olhos, orar junto comigo, Pai amado, a gente te agradece por esse dia, por esse estudo, e a gente pede, Pai, que o Senhor nos ilumine durante esse estudo para que a gente entenda bem aquilo que o Senhor tem para nós. É uma alegria grande poder estudar a Tua Palavra, Deus, mas essa alegria ela só é completa se o Senhor nos ajuda nessa tarefa. Então, que o Senhor esteja nos ajudando agora, esse é o nosso pedido e a gente te agradece porque o Senhor está conosco. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem, você deve saber que o livro de Apocalipse é um livro sobre o futuro, o livro de Apocalipse é um livro sobre como as coisas terminam, mas não é só um livro sobre isso. O livro de Apocalipse também é um livro
sobre o aqui e agora, sobre o hoje. É um livro que não foi escrito primariamente para mim ou para você, mas foi escrito primariamente para 7 igrejas na Ásia. Aliás, nas aulas passadas a gente falou que a Bíblia não era um livro escrito para você nem para mim primariamente. A gente tocou nesse assunto. Eles têm, esses livros, esses documentos que acompanham a Bíblia, eles têm primeiros ouvintes. Eles têm destinatários originais, que não somos nós. E a gente vai tentar ler um pouquinho do livro de Apocalipse, tendo em mente esses destinatários que estão na igreja na Ásia. E eu vou propor aqui o seguinte. Eu vou propor que, ao entender o contexto desses destinatários, nós entendemos como o livro de Apocalipse pode ser aplicado para mim e para você hoje. Tá? E isso serve como um princípio de interpretação bíblica para todo o texto bíblico. Trocando em miúdos, a aula de hoje é uma espécie de aula de hermenêutica aplicada. Hermenêutica o que é? É a arte de interpretar o texto bíblico. A gente vai interpretar um texto bíblico em Apocalipse. E o que a gente vai fazer aqui é olhar para o intérprete primário e interpretar a partir daquele contexto no qual ele está. Toda vez que a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir aplicar o texto para a nossa vida. Você vai ver que isso é muito real e que isso acontece mesmo. E você vai ver que isso não é necessariamente fácil, mas que é muito gostoso de se fazer. Para isso, é claro, a gente precisa de algumas ferramentas, a gente precisa conhecer o contexto histórico, a gente precisa conhecer o contexto literário, a gente precisa conhecer os contextos políticos e econômicos do período em que o texto foi escrito e em que os ouvintes, os primeiros ouvintes, tiveram acesso a esse texto. Bom, a partir disso, eu vou sugerir que o livro de Apocalipse é um livro, em primeiríssimo lugar, sobre adoração. Sobre quem deve receber a nossa adoração e o que é adoração, em última instância. Além disso, a gente vai propor aqui que o livro de Apocalipse ele é um convite à resistência. Resistência, Vitor? Resistência a quê? Resistência à sedução e à perseguição que o Império Romano promove. O Império Romano seduz as pessoas com uma ideia, e quando a ideia é resistida, quando as pessoas resistem a essa ideia, o Império Romano então persegue as pessoas. A gente vai perceber isso no texto. A gente vai perceber isso na passagem que a gente vai ler e no contexto histórico que a gente vai dar aqui. A partir disso, a gente vai tentar imaginar as seduções que nós mesmos sofremos, as seduções às quais nós mesmos somos submetidos. E então as resistências que nós devemos elaborar na medida em que a gente é possivelmente, potencialmente seduzido. A gente vai ler para isso Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. São 2 versículos de Apocalipse, a gente vai lidar com eles e interpretá-los. Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12, dizem o seguinte: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Eu estou lendo na NVI, na nova versão internacional. Tá? Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Então você imagina aqui comigo. Então olhei. Quem olhou? Quem olhou é João, o autor do livro de Apocalipse. Ele olhou e ouviu muitos anjos. Ele olhou para o quê? Ele olhou para o céu. E ao olhar para o céu aberto, ele ouviu a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Então imagina aí
uma porção de anjos falando, cantando. Eles rodeavam um trono. Então você tem o trono e você tem milhares e milhares e milhões de anjos ao redor desse trono. Bem como os seres viventes e os anciãos. Eles estavam ali em torno desse trono. Eles estavam em torno desse trono fazendo o quê? Versículo 12. E cantavam, eles cantavam em alta voz. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, o que eles estavam cantando? Um hino que dizia que o cordeiro que foi morto, Jesus, é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Bom, para entender isso um pouco melhor, a gente precisa entender um pouco melhor os costumes desse período. E que período é esse em questão? O período em questão é o seguinte, é um período do Império Romano. Todo o Novo Testamento, como a gente já afirmou em aulas passadas, todo o período do Novo Testamento é um período debaixo do Império Romano, do poder, do domínio do Império Romano, do imperador e de César. César, o imperador, é a figura central aqui. Ele é a figura que posa a autoridade máxima do período. E nessa autoridade máxima, ele é percebido como o ser humano mais poderoso da Terra. Um ser humano tão poderoso que ele mesmo é considerado divino e digno de adoração. Essa adoração a César, nesse período, a gente está falando do final do primeiro século especificamente. O Novo Testamento ele é escrito ao longo do primeiro século, começando ali nos anos 40, a gente já falou sobre isso, e aqui a gente está falando no encerramento do Novo Testamento, no final do primeiro século, período de domínio romano, debaixo do último imperador da dinastia Flaviana, a saber, Domiciano. No final ali do primeiro século, no período de Domiciano, algo já bastante registrado pelos historiadores de fontes primárias, então historiadores como, por exemplo, Suetônio, eles vão dizer e relatar para a gente que esse homem mais poderoso da Terra, divino e alvo da adoração, é adorado inclusive de uma forma bastante sofisticada, por meio de poemas e poesias compostos, escritos pelas figuras mais relevantes do período imperial. Então, poetas romanos eram chamados para escrever poemas a respeito de César. Poetas como Dion Cássio, como Ovídio, poetas como, para especial interesse nosso hoje, Estácio. Por quê? Porque Estácio compõe um poema em homenagem, precisamente, a Domiciano, o imperador da época. E um poema que é especialmente relevante para essa passagem que a gente está lendo. O poema que ele escreve por ocasião da conclusão de uma obra chamada Via Domiciana, em homenagem, claro, a quem inaugura a obra. Você sabe, no Império Romano as coisas não eram assim tão diferentes do nosso próprio período, no qual obras que levam várias gestões para serem concluídas acabam levando o nome e dando mérito a simplesmente quem vai lá cortar a faixa. Esse que é o grande inaugurador e quem tem a benesse política, quem ganha politicamente com a conclusão de uma obra. Acontece hoje, acontecia no Império Romano, a humanidade é a humanidade desde sempre. E política é política desde sempre. Então, Domiciano, quando conclui uma estrada chamada Via Domiciana, que por 400 anos seria a principal estrada do Império, ligando Roma ao sul da Itália, possibilitando que embarcações do Mediterrâneo pudessem atracar no sul, sem precisar subir até a Itália central para então abastecer Roma. Essa se torna a estrada mais importante do Império durante 400 anos. Quando ele conclui a Via Domiciana, Estácio, que é o poeta, compõe em sua homenagem um poema.
E o poema que ele compõe em homenagem ao Domiciano diz que digno é Domiciano de receber as rédeas do mundo, ele é digno de receber o poder, porque ele foi proclamado divino por Zeus. Então, por ocasião da conclusão da via domiciana, o imperador ele recebe esse poema. E esse poema, então, ele é entoado no Palácio Real pela alta burocracia do Império. Os principais funcionários de César, o que talvez hoje seriam os nossos ministros de Estado e secretários, os grandes e importantes executores das grandes tarefas do Império Romano, gente importante, ia lá no palácio cantar para César ouvir, para Domiciano escutar. Quão bom ele era, quão grande ele era, digno de receber poder, porque ele tinha sido feito divino pelas mãos do próprio Zeus, ou Júpiter, no caso da correspondência romana, a nomenclatura da principal divindade grega. Então, a principal divindade do panteão greco-romano faz de Domiciano alguém divino, e o poema que é entoado para celebrar isso pelas grandes autoridades de Roma é um poema de Estácio que diz que Domiciano é digno de receber o poder. Agora você compara esse cenário no palácio. Uma série de burocratas importantíssimos, talvez algumas dezenas, talvez uma centena de burocratas importantes que estão ali, vamos usar o português claro, babando o ovo, bajulando César. Então você tem algumas centenas de burocratas num grande palácio, num palácio suntuoso, bajulando César, dizendo que ele era digno de receber poder por meio de um poema de Estácio, por causa da conclusão de uma obra no centro do mundo. É isso que está acontecendo. Em contraste, um homem exilado por esse mesmo império, ele enxerga não um palácio, mas todo o cosmos e os céus abertos, o universo. E diante desse outro palácio, que é o próprio universo, ele não enxerga algumas dezenas ou uma centena de burocratas bajuladores, mas ele enxerga milhões de anjos cantando, não que alguém é digno de receber poder por concluir uma estrada, mas cantando que alguém é digno de receber poder por ter sido morto na beira de uma estrada, não no centro do mundo, mas na periferia do mundo, em Jerusalém, cidade que para os romanos era absolutamente periférica. E não por concluir uma estrada, mas por ser assassinado. E assassinado pelo próprio império. Porque a cruz, você já sabe, não é um instrumento de pena capital judaica. Não, se você vai ler a Torá, agora você já sabe que é Torá porque você assistiu às últimas aulas, hein? Se você vai ler o Pentateuco, a lei de Moisés, você não vai encontrar crucificação como pena de morte ali. Você encontra apedrejamento, mas crucificação não. A crucificação ela é uma invenção persa que é adotada e popularizada pelo Império Romano. É um instrumento romano de pena. É o Império Romano que crucifica Jesus de Nazaré, o Cordeiro, que foi morto, que foi crucificado, e precisamente por ter sido morto, por ter sido crucificado, ele é digno de receber poder. É a mesma cena, mas uma é o inverso da outra. É uma ressignificando a outra, é uma indo na contramão da outra. E claramente uma delas
clamando superioridade sobre a outra. Vocês estão vendo aí um reizinho no palaciozinho dele sendo bajulado por meia dúzia, talvez algumas dezenas, de baba-ovos, burocratas no imperador. Eu estou vendo o próprio universo e o rei do universo sendo louvado por milhões de seres celestiais, cuja mente humana é capaz sequer de compreender ou descrever. E tem mais. Quem está no trono foi assassinado por esse aí, que vocês estão adorando num paláciozinho, cheio de bajuladores. Algumas dezenas, não milhões. Que agora comemoram a construção de uma estrada. Esse, adorado pelos anjos, constrói uma estrada para a vida eterna. Então perceba que são duas imagens bastante parecidas. Digno de receber poder. Digno de receber poder. No palácio. No trono do universo. Mas, evidentemente, o trono do universo é superior ao do palácio. E a essência da mensagem, ela é invertida nos casos. Isso é mais claro, e evidentemente mais claro, quando a gente começa a se aprofundar no significado, no sentido do conteúdo do que os anjos estão cantando. Digno ao Cordeiro que foi morto de receber poder. O que é poder no Império Romano? O poder no Império Romano é o poderio militar e a capacidade de conquista. O que é poder na comunidade do discípulo amado que foi exilado e que proclama o poder do Cordeiro? O poder está no entregar-se. O poder está na própria entrega ao domínio. É o inverso. E diz aqui também que o Cordeiro é digno de receber riqueza. E o que é riqueza no Império Romano? Bom, riqueza no Império Romano é o acúmulo financeiro proveniente de uma administração muito perspicaz de dois grandes recursos. E veja só, eu disse que o Império Romano ele é sedutor. Sedução não acontece apenas... É impossível seduzir com coisas evidentemente ruins. Então, a sedução do Império Romano ela vai usar coisas que são boas aos nossos olhos. Por exemplo, gestão. Gestão é bom, gestão não é ruim. Agora, gestão do quê? Aí faz diferença. A riqueza no Império Romano ela é oriunda de uma excelente e perspicaz gestão de dois recursos. Mão de obra escrava é um desses recursos, que precisa ser muito bem gerida para que esses escravos não se rebelem, não fujam, não morram, não adoeçam. É a gestão muito eficiente da mão de obra escrava que, em parte, fará do cidadão romano um cidadão enriquecido e do imperador romano, principalmente, um imperador financeiramente extremamente poderoso. Mas não apenas o trabalho escravo. Principalmente aliado ao trabalho escravo, o imposto. A gestão da cobrança de impostos feita de modo inteligente é fundamental para o correto funcionamento do império. E para que ele seja sedutor no seu poderio financeiro. Então perceba que no império a riqueza ela é o acúmulo de bens por meio da administração zelosa dos impostos e inteligente desses impostos. Um exemplo de inteligência a gente vai encontrar no próprio texto bíblico. Zaqueu, o cobrador de impostos, com quem Jesus se encontra na estrada, aquele homem baixinho que a cidade inteira detesta, mas que vai à estrada que passa pelo centro da cidade para enxergar Jesus e não consegue, então ele sobe até a árvore para conseguir enxergar. Zaqueu era um cobrador de impostos do Império Romano. E como funcionava
a licença de Zaqueu para cobrar impostos. A licença de Zaqueu para cobrar impostos era uma licença comprada. Isso é oriundo, isso é advindo da inteligência romana de saber que se eu precisar de um aparato estatal grande o suficiente para cobrar impostos nas periferias do mundo, vai ser impossível de administrar esse negócio. Vai ter muita corrupção e o dinheiro não vai chegar até aqui, Roma. Não vamos conseguir gerir, vamos fazer um outro esquema. A gente vai colocar o nosso exército para fiscalizar cobradores de impostos locais que vão comprar o direito, comprar a concessão de cobrança de impostos. Zaqueu é um desses caras, ele comprou a concessão da cobrança de impostos. Ele não era romano. Ele não era romano. Ele era alguém que foi lá cobrar impostos porque tinha comprado esse direito. Isso é inteligência do império. É um exemplo dessa capacidade de gestão e de soluções criativas num período em que não se tinha 1/1000 das facilidades tecnológicas que nós temos. E assim se dava a riqueza, por meio dessa administração muito eficaz, inteligente e criativa do dinheiro arrecadado com impostos. Bom, e o que é riqueza na comunidade do discípulo amado de Jesus? Riqueza na comunidade do discípulo amado não é o acúmulo, mas é a capacidade de compartilhar. E não porque você foi obrigado a pagar, como no imposto, mas pela generosidade marcada pela espontaneidade, pela doação voluntária. Então, riqueza no Império Romano é o acúmulo por meio de algo obrigatório. Riqueza na comunidade do discípulo amado é o compartilhar até mesmo com escravos dos bens de forma voluntária, marcado pela generosidade. Isso é riqueza. É o contrário, é o inverso. O que é riqueza no Império Romano e o que é riqueza na comunidade do discípulo amado, na comunidade de João, é o inverso. E sabedoria? O que era sabedoria no Império Romano? Olha, para falar em sabedoria no Império Romano, a gente entra num tema bastante complicado, porque a gente vai ter que falar necessariamente de filosofia. O Império Romano, muito habilmente, adota, herda, não elimina e adapta a filosofia grega que precedeu o Império. Então, ao dominar os gregos, os romanos não massacraram a cultura grega, eles, ao contrário, eles tomaram para si a filosofia. E no primeiro século, é verdade que a filosofia grega, em especial o recorte platônico da filosofia grega, já sofreu diversas reinterpretações. É o que a gente acaba popularmente agrupando e chamando de neoplatonismo, que é uma sopa complexa de muitas ideias. E que ganha formas diferentes de acordo com o grupo ou escola filosófica que a gente vai encontrar ali no primeiro século, e são várias as escolas. E elas são diferentes entre si, elas interpretam Sócrates e Platão de formas diferentes, inclusive Aristóteles também é reinterpretado de maneiras diferentes, mas na maior parte dos casos com uma preferência a Platão. E então é difícil de dizer, sabedoria no Império Romano é isso aqui, porque isso aqui é um corpo bastante heterogêneo e complexo de ideias, dependendo do tipo de escola filosófica que a gente vai estudar. Muito popular na época era o estoicismo, por exemplo, mas o próprio texto bíblico, no livro de Atos, quando Paulo chega a Atenas, nos dá o testemunho de que as discussões ali em Atenas, a capital da filosofia grega, ela se dava em rivalidade entre escolas. As escolas estoica e epicurista são representadas no próprio texto bíblico em Atos capítulo 17, quando Paulo chega a Atenas. Isso é bem verdade. Fato é também que, embora um corpo heterogêneo de ideias, provavelmente todas as escolas concordariam com a seguinte afirmação:
a respeito de sabedoria. Olha, se há um Deus onipotente acima de todas as coisas, e se ele é bom, ele não tem contato com esse mundo criado que é imperfeito. Um Deus perfeito, ele não pode entrar em contato com um mundo imperfeito. Então, o que é sabedoria no mundo romano? É muita coisa, mas além dessas coisas, uma ideia de que se existe um Deus acima de todos os deuses, ele não entra em contato com esta terra aqui. E o que diz a comunidade do discípulo amado quanto a isso? Que há um Deus acima de qualquer outro nome e que ele vira ser humano. Tal é o contato que ele assume com este mundo. Ele encarna. Ele vem como Jesus. É o contrário, é o inverso. Mas também diz aqui que digno é o Cordeiro de receber a força. E o que é a força no Império Romano? Bom, força no Império Romano é a demonstração de poderio bélico a ponto de evitar conflitos desnecessários. Eu chego até a sua cidade, eu estabeleço a paz romana, ou a pax romana, por causa da minha força. Você vê o tamanho das minhas legiões, dos meus escudos, das minhas lanças, a tática romana, a fama do meu exército. E então eu demonstro poder e força para evitar conflito. O que é força na comunidade do discípulo amado? Bom, você deve conhecer a passagem que diz que é na fraqueza que somos fortes, reconhecendo as nossas fraquezas. Tudo que um exército não poderia fazer se quisesse demonstrar força é reconhecer fragilidade. Na comunidade do discípulo amado é o inverso. Mas o texto diz que o cordeiro é digno de receber honra. E o que é honra no Império Romano? Bom, honra no Império Romano é a percepção que as pessoas têm do meu nome. Tinha até um edito de Augusto, primeiro imperador, que permitia a manutenção da honra de alguém em caso de traição da cônjuge ou de abuso de uma filha. Então, você é um pai de família e o seu nome vai ficar manchado porque a sua esposa te traiu ou a sua filha foi tomada por alguém. Então, para limpar o seu nome, é legal, por meio desse edito de Augusto, que você assassine não apenas aquele que possuiu a sua esposa ou a sua filha, mas que você também mate a sua esposa e a sua filha. Para manter a honra. O que é honra na comunidade do crucificado? Na comunidade do discípulo amado desse crucificado? Não existe honra a não ser a cruz, que é o principal símbolo de humilhação e de humilhação mesmo no Império Romano. Tinha tinha um lugar fora da cidade de Roma, que hoje na Roma moderna fica dentro do município, mas tinha um lugar fora da cidade antiga de Roma que ninguém gostava de ir, até que fizeram como que chama? Um retrofit ali no lugar, chamado Esquilino. O Esquilino era um lugar onde as pessoas eram crucificadas próximas de Roma. E ninguém gostava de ir, passar por ali, porque passar por ali já te fazia uma pessoa malquista, mal falada. Seu nome... O que esse cara tem de associação com gente que foi crucificada? Será que esse cara tem parente que foi crucificado? Será que ele tinha amigo que foi crucificado? Cruz credo, não vou andar com esse cara, não. É o símbolo da humilhação, isso daí.
Não pode nem passar perto. Depois o Esquilino passou por um retrofit. Vamos reurbanizar aqui, vamos provocar aqui uma mudança, porque não pode, porque o Esquilino ele causava, além da humilhação, um efeito muito desagradável, que é o cheiro de cadáver putrefato, né? Então, você imagina ter próximo ali da cidade, que é a grande cidade da antiguidade, que todo mundo deveria aspirar e olhar e tal, e você, próximo ali da cidade, chegando pela cidade, tinha um lugar que você não podia nem chegar perto porque o cheiro era horroroso. Então eles fazem lá eles reformulam aquilo ali, mudam o lugar de crucificação para mais longe, e ali onde se crucificavam pessoas, eles fazem uma espécie de Wet n Wild da antiguidade, uma espécie de... como que é o nome daquele parque em Fortaleza, que tem, em parque aquático em Fortaleza? É um beach park. Exatamente, eles fazem um beach park com águas termais ali na região do Esquilino. Você está rindo, né, Renato? Então, os exemplos contemporâneos horrorosos que eu posso dar. Não tinha o insano, né? Mas a lógica era bastante insana, né? Vou substituir esse lugar cheio de gente crucificada por um lugar para você tomar um banho legal. Só esqueceram de combinar com os abutres, porque durante algumas décadas os abutres voltavam para aquele lugar esperando o cadáver putrefato. Não tinha mais. Mas tal era o número de crucificações que os abutres tiveram que ser reeducados. Não é mais aqui, tá? Um negócio meio chato, que urbanistas, talvez não tão brilhantes quanto aqueles gestores financeiros do Império Romano, produziram ali. Mas eis o que é honra no Império Romano, eis o que é honra. Qual é a honra? A honra está em ser crucificado. Que coisa horrorosa. Como pode essa comunidade, que é o inverso do Império? Pô, e glória? O que é glória? Porque diz aqui que o cordeiro é digno de receber a glória. A glória no Império Romano é você voltar de uma campanha militar e em que você foi capaz de conquistar o povo que você saiu para vencer, para derrotar. E aí você volta para sua cidade com a glória da vitória. E na comunidade do discípulo amado? Não existe espaço para glória. A glória pertence somente a Deus, a gente só se glorifica em ser conquistado. É o contrário também. E o louvor? Bom, o louvor no Império Romano, ele era dado a pessoas que obtinham essas vitórias militares, recebiam e eram glorificados por essas vitórias militares, ou por outros feitos que fossem benéficos para a cidade. E então essa pessoa recebia uma epígrafe que ficava publicamente exposta. Fulano de tal, reformou a rua tal, numa tabuleta de pedra. As epígrafes que sobreviveram até os dias de hoje, a maioria delas foram em tabuletas de pedra, mas também poderiam ser de madeira, que davam louvor àquela pessoa que fez uma obra importante, fulano de tal, que fez alguma coisa, ou que era alguém importante. Essas epígrafes eram muito comuns nas lápides, né? A pessoa morria e aí nas inscrições tumulares você encontrava fulano de tal, que era tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tinha uma epígrafe ali. Isso era a epígrafe. E na comunidade do discípulo amado, o que é a epígrafe? A única epígrafe que a gente tem no Novo Testamento é uma sátira, é um sarcasmo. É INRI, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Olha o rei de vocês aí, o escárnio com o rei de vocês aí que está crucificado. É o contrário. É o contrário do Império Romano. E aí, se você estiver usando a sua imaginação, você percebe, nessa leitura contextualizada, que um livro como o livro de Apocalipse, que geralmente é um livro muito hermético, de difícil acesso, com imagens que a gente às vezes não tem correspondência para a nossa cultura, quando interpretado dentro do seu contexto cultural, ele ganha uma relevância
absurda para o nosso tempo. Porque veja só, o que é poder no nosso tempo? É algo parecido com a comunidade de Jesus ou algo parecido com o Império Romano? O que é riqueza? É algo parecido com a comunidade de Jesus ou algo parecido com o Império Romano no nosso tempo? Sabedoria, força. Muda um pouco o conteúdo, mas as ideias parecem permanecer muito parecidas ou iguais. E então aquela resistência que aquelas 7 comunidades da Ásia que receberam o livro de Apocalipse, aquela resistência que elas são exortadas a aplicar, e exortar não é bronca, tá, gente? Exortar é animar, é empurrar, é motivar. Então, a resistência que essas comunidades são incentivadas a adotar é uma resistência que a gente também é incentivado a adotar. É uma resistência às concepções do nosso tempo, de poder, de riqueza, de sabedoria, de força, de honra, de glória e de louvor, porque todos esses pertencem ao Cordeiro que foi morto. E não a César. E nem aos ídolos do nosso tempo. Em última análise, o que esse texto está dizendo para a gente é que o livro de Apocalipse, numa espécie de metonímia que eu estou fazendo aqui, tomando a parte pelo todo, mas que é absolutamente condizente com o todo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele vai dizer para a gente quem é o verdadeiro rei. Não apenas quem é o verdadeiro rei que está de fato governando, mas que tipo de reino é desejável. O que você prefere, o reino ou o império? E no fim do dia, qual é o rei que você adora? O que por graça te chamou e conquistou por meio do amor e te dá a oportunidade de viver em comunidade, compartilhando da riqueza que Ele mesmo te deu de modo livre e voluntário, para então reconhecer a sabedoria de um Deus que não está ausente, mas está perto. E encontrando força uns nos outros na medida em que a gente se despe das nossas máscaras e barreiras, demonstrando as nossas próprias fragilidades. É preferível isso ou a sedução do império? Porque a gente ainda vive sob sedução do império. Quando a gente interpreta o texto bíblico em contexto, ele não ganha vida só lá no passado. Ele ganha vida aqui e agora. Por isso, nos nossos próximos módulos, agora que a gente já tem uma noção panorâmica do texto, a gente vai começar a ver como esse texto ganha vida nos seus contextos específicos, para que ganhe vida também no nosso contexto. E aí você diz para mim, se isso daqui não nos ajuda a viver de modo mais belo e com mais sentido e mais próximo do Evangelho, do que simplesmente imaginar que Apocalipse é um manual sobre os acontecimentos do futuro que a gente ainda não sabe quando vão acontecer. A segunda opção do manual dos acontecimentos do futuro, na minha experiência pelo menos, não nos leva a uma experiência de vida que nos aproxima de Jesus, mas apenas nos leva a conspirações a respeito do que pode, quem sabe, acontecer no futuro. Me parece preferível interpretar as coisas dentro dos seus contextos. E é o que a gente vai fazer nos próximos domingos, até o fim do ano, tratando ora do Antigo Testamento, ora do Novo Testamento. A gente vai começar
vai começar com o Antigo Testamento. Eu espero que você esteja comigo na semana que vem. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.